Olá, queridos irmãos, como estão? Mais uma vez aqui estamos em aula, em aprendizado. Hoje é a 37ª aula do módulo 4 do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, do curso hoje de Aprendizes do Evangelho. A nossa aula ela está dentro dos milagres do Evangelho. Na parte A, veremos a ressurreição do Evangelho e na parte B, os milagres de Jesus que estão relacionados aos fenômenos da natureza. Sejam todos bem-vindos, elevamos os nossos pensamentos agora a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade e ao mesmo tempo pedindo que as bênçãos da sabedoria, da saúde, da paz, do equilíbrio estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Vamos entrar na parte A e nesse momento, meus irmãos, lembramos do nosso querido Mestre Jesus, porque toda a nossa aula hoje está focada em Jesus. Jesus é o ser mais puro que encarnou na Terra com o propósito de conduzir a humanidade no caminho da evolução moral, intelectual e espiritual. Jesus é o nosso governador, responsável pelo nosso planeta e nos auxilia sempre, está presente em todos os momentos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhes servir de guia e modelo. E a resposta é simples: Jesus. Vide Jesus, siga Jesus, obedeça os seus ensinos, para que possamos sempre estarmos no caminho certo. Dentro desse tema, ressurreição, reencarnação, é uma palavra que, para nós espíritas, traz o entendimento, porque foi introduzida por Kardec quando codificou a nossa doutrina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, temos um capítulo dedicado a essa questão, reencarnação. E o título é: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há 3 passagens logo no início do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo em que Jesus fala sobre esse assunto e traz isto à tona. Em Mateus capítulo 16, Jesus veio dos lados de Cesareia, de Filipe, e interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas sim o meu Pai, que estás nos céus. Uma outra passagem de Marcos, capítulo 6, e também em Lucas, no capítulo 9, chega Herodes, o tetrarca, e a ele a notícia de que Jesus fazia maravilhas. E ele ficou assim muito surpreso, suspenso, porque diziam uns: é João Batista que ressurgiu dos mortos, outros que era Elias que apareceu, e outros ainda que era um dos antigos profetas que havia ressuscitado. E Herodes, intrigado, diz: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, esse de quem ouço falar de tão grandes coisas? E Herodes tinha vontade de conhecer Jesus. Em Mateus capítulo 17, também em Marcos no capítulo 18, isto após a transfiguração de Jesus, os discípulos perguntam a ele: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele responde: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então não compreenderam os discípulos que João Batista era de quem Jesus estava falando.
Ainda nesse capítulo, nós temos uma observação em relação aos judeus. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Ressurreição de ressurgir, de aparecer. As ideias eram vagas e incompletas como a alma se ligava ao corpo. E com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra materialmente impossível. A reencarnação é a volta da alma, do espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo. E não tem nada a ver com o corpo antigo. Há uma passagem de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, sobre Nicodemos e Jesus. Nicodemos era um fariseu e senador dos judeus. Uma noite ele foi ao encontro de Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus te diz a Nicodemos: te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. E Nicodemos fica intrigado. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus reafirma que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantei do que eu vos disse, que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos pergunta como isso pode se dar. É possível que o homem, porventura, vá para o ventre da sua mãe novamente? Jesus responde a ele: tu és mestre em Israel e ignorais estas coisas. Em verdade, digo que nós só falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Mas, se não acredita naquilo que vos falo das coisas da terra, como irá crer nas coisas celestiais? Chamando a atenção aí de Nicodemos para a reflexão e entender o que o mestre queria expor. João Batista e Elias. Há o mesmo Espírito em duas oportunidades. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra aparece em muitas passagens do Evangelho conforme relatamos. E se essa ideia fosse errônea, se essa crença não tivesse sentido, Jesus teria combatido-a, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Vamos falar agora de algumas situações encaradas como milagres dentro do Evangelho, mas que à luz da doutrina espírita nós entenderemos que não se tratou de milagre. E vamos ver cada uma delas. A filha de Jairo. A filha de Jairo, acontece que esse senhor procura Jesus. E ele é um chefe de sinagoga. E ao aproximar-se de Jesus, ele se lança a seus pés e suplica com grande instância. Tem uma filha que está num momento extremo e pede a Jesus que venha impor-lhe as mãos para lhe curar e salvar a vida. Jesus foi com ele acompanhado de uma grande multidão. Quando Jairo ainda falava, pessoas que lhe eram subordinadas lhe disseram: tua filha está morta. Por que has de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas.
e permitiu que o acompanhasse somente Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa de Jairo, Jesus viu uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e gritavam, e entrando, disse-lhes: "Por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, apenas adormecida." Jesus pede para que todos se retirem, chama o pai da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entra no lugar onde está a menina deitada. Toma-lhe a mão e diz: "Minha filha, levanta-te, eu te ordeno." No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Uma outra passagem do Evangelho é o filho da viúva de Naim. Jesus estava indo para Naim, uma pequena vila a 10 quilômetros de Nazaré, e os discípulos e grande multidão estavam com ele. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de uma viúva. Os mortos eram sepultados fora da cidade, naquela época, por razões de pureza ritual. Naquela época, as viúvas eram social e economicamente vulneráveis, dependendo completamente de seus filhos para o sustento. Ao perder o filho único, a viúva de Naim enfrentaria uma vida de miséria e isolamento. E os funerais eram públicos, o cortejo envolvia muitos participantes. E o sepultamento era conduzido e naquele caixão, que era chamado de esquife, era incomum que as pessoas tocassem, porque isso trazia impureza de acordo com as leis judaicas. No entanto, Jesus desconsiderava essa convenção. E tendo visto a viúva, tomou-se de compaixão por ela e lhe disse: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou o esquife, o caixão, e todos que estavam fazendo essa condução pararam. Então ele disse ao moço: "Levanta-te, eu te ordeno." Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões vizinhas. Uma outra passagem, nós temos o caso de Lázaro. Lázaro, ele era de Betânia. Era uma aldeia a caminho entre Jerusalém e Jericó, onde moravam Maria, Marta, que eram irmãs, e Lázaro, irmão de Maria e Marta. Maria era aquela que tinha ungido Jesus com perfume e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Lázaro e as suas irmãs amavam Jesus e diziam isto abertamente. Jesus era como um membro da família e era recebido sempre com alegria. Quando o mestre se encontrava nas proximidades, era ali que ele ficava hospedado. E sempre era recebido pelo amigo Lázaro com um efusivo abraço e um beijo no rosto. Quando Lázaro adoeceu, Jesus se encontrava pregando na Pérea, uma outra localidade. E as irmãs enviaram um mensageiro. Foram 2 dias de caminhada, de marcha, e o recado foi breve. Eis, Senhor, que está enfermo, aquele que amas. Jesus acalma o mensageiro com a certeza de que aquela enfermidade não levaria Lázaro à morte e que isto era para a glória do Senhor, e diz também que Lázaro dorme e que ele iria despertá-lo do sono. 2 dias se passam e Jesus chega a Betânia. Ao chegar, Lázaro, com 4 dias de sepultura já estava, pois morrera no mesmo dia em que o mensageiro de Marta e Maria transmitira a Jesus o recado. Marta diz a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. E Jesus lhes diz a Maria: teu irmão há de ressuscitar. Jesus vai até o sepulcro, onde Lázaro já estava há 4 dias, e ordena: Lázaro, venha para fora. E assim se faz. Meus
catalepsia para podermos entender um pouco sobre essas 3 situações relatadas no Evangelho. Letargia. Isso buscando a informação para nós aqui, encarnados no site da Reddor. Letargia, denominação de várias perturbações patológicas, em que o doente está em permanente sonolência e inércia. Catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. E o que nos ensinam os Espíritos a respeito de letargia e catalepsia no Livro dos Espíritos? Na questão 422, os letárgicos ou catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se por essa inércia do corpo. Por que não pode comunicar-se? O corpo ele se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Na questão 423, na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências de morte e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Na questão 424, pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Meus irmãos, aqui vamos entender a superioridade de Jesus em relação ao magnetismo. Voltar à vida corpórea de um indivíduo que realmente se achasse morto seria contrário às leis da natureza. As chamadas ressurreições que Jesus operou não derrogaram as leis da natureza. Nesses casos que nós estamos estudando, a morte era aparente. Letargia para a filha de Jairo, bem como para o filho de Naim, filho da viúva de Naim, e catalepsia para Lázaro. Os perispíritos deles encontravam-se ligados ao corpo físico, mesmo que com laços tênues, bem singelos. O próprio Jesus declara isto em relação à filha de Jairo. Essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. E também com Lázaro, quando diz, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Dado a esse poder fluídico que Jesus possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço do perispírito ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época que consideravam morto o indivíduo desde que deixava de respirar, havia a ressurreição nesses casos. Mas o que havia era a cura e não a ressurreição, na acepção do termo.
Vamos encontrar também os milagres de Jesus relacionados aos fenômenos da natureza. Jesus, ele era profundo conhecedor de todos os fenômenos naturais relacionados às leis de Deus, portador de potencialidades espirituais em grau máximo e protagonizou muitos acontecimentos que pareciam ir contra as leis naturais, por serem maravilhosos. Um desses eventos é a multiplicação dos pães. Ela ocorre em 2 vezes. E a primeira foi na região de Betsaida. Jesus reúne uma grande multidão, 5.000 pessoas, ouvindo a sua palavra. E no fim da sua pregação, ele quer saciá-los materialmente aí, com os pães e os peixes que os discípulos tinham. Mas era uma multidão muito grande. E Jesus diz a eles, aos seus discípulos, que organizasse o grupo e que fosse distribuído os pães. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos e tomando 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que desse a multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram-se e foram. E ainda sobrou 12 cestos de pedaços desses alimentos. Uma outra multiplicação dos pães, quando Jesus estava indo para Magdala. Uma outra multidão ouvindo Jesus. E tomando os 7 pães e os peixes que estavam com os discípulos, partiu-os e deu aos seus discípulos e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram e levantaram. E ainda sobraram 7 cestos de pedaços desses alimentos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, Jesus foi para o barco e dirigiu-se para o território de Magdala. Na Gênese, encontramos os Espíritos e a Kardec expondo sobre esse assunto. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimenta ao mesmo tempo as zombarias dos incrédulos. Kardec diz que, entretanto, a maioria das pessoas sérias veem essa narrativa como uma parábola em que compara o alimento espiritual da alma e o alimento do corpo. Todavia, Kardec coloca que pode-se perceber nela mais de que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso que se recorra ao prodígio. E aqui Kardec está falando dos fenômenos de efeitos físicos, de reorganização das moléculas da matéria, de se prover essa saciedade material do alimento para que todos ficassem satisfeitos. A multiplicação, no caso, como sendo um fenômeno de efeito físico. Voltando para a situação da alegoria, é sabido que uma grande preocupação do espírito, bem como a atenção fortemente voltada para uma coisa que fazem, pode levar ao esquecimento da fome. Ora, todos que acompanhavam Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar, conforme Kardec, em que, fascinadas pela sua palavra e também pela poderosa ação magnética que Jesus exercia sobre aqueles que estavam próximos, que eles não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve de tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes na linguagem figurada que lhe era habitual e admitido que realmente houvessem trazido alguns pães, que esses bastariam para matar a fome da multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento, como o lhes dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes
assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. O prodígio, então, neste caso, está na palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que para Kardec deve ser considerada como alegoria. No item 50 desse mesmo capítulo 15 da Gênese, nós temos o pão do céu, o alimento espiritual. No dia seguinte, esse povo que foi alimentado com os 5 pães foram procurar Jesus no mesmo local e não o encontraram e nem aos seus discípulos. Eles souberam que o mestre havia ido para Cafarnaum e para lá se dirigiram. E Jesus, ao reencontrá-los, comenta: vocês voltaram em função de terem sido alimentados e saciados no dia de ontem. E o mestre ensina a essa multidão, que foi até Cafarnaum para encontrá-lo, que deveriam trabalhar para terem não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem lhes dará. Essa alimentação é a sua palavra, que é o pão vindo do céu. E perguntaram a eles, a Jesus, o que devemos fazer para produzir obras de Deus? E a resposta de Jesus é que a obra de Deus é que creais no que Ele enviou. E eles, ávidos, dizem a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus diz que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Vós tendes visto e não credes. Aquele que crê em mim estará sempre saciado. E aí nos ensina, meus irmãos, que devemos buscar sempre o alimento espiritual, aquele que nos deixará em condição de seguirmos sempre nesse caminho firme que é da nossa evolução espiritual. Buscarmos os seus ensinos, obedecermos o que Jesus nos traz de caminho para o nosso aprendizado, para as nossas ações diárias. Isto é o que efetivamente importa para o nosso espírito, para a nossa jornada imensa e intensa de evolução. Observemos sempre a necessidade desse pão do céu, que são os ensinos do Mestre e que estão à disposição de cada um de nós. Fiquemos sempre atentos para não nos afastarmos disso, para estarmos nesse caminho reto que nos leva a sermos melhores, a buscarmos a cada dia, refletirmos as nossas ações e no dia seguinte fazermos melhor. Em um outro evento, considerado como um milagre na época, temos a tempestade acalmada. Certo dia, Jesus, tendo tomado uma barca com seus discípulos, diz a eles: passemos à outra margem. E se referindo ao lago de Genezaré, que era o mar da Galileia. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Então um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de tal sorte, enchendo a barca de água. E eles se viram em perigo. E aproximaram-se de Jesus e o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas que elas se acalmassem. Jesus diz então aos discípulos: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas? E eles lhe obedecem. Isso nós encontramos em São Lucas, no capítulo 8.
Kardec nos ensina que ainda nós não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não há inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver o fenômeno em questão, poderia ter resultado um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Jesus, com a sua autoridade, poderia fazer isso. Como quer que seja o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade, atesta de sua parte uma segurança, que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e é que a tempestade iria se acalmar logo na sequência. Uma outra passagem, a pesca surpreendente. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como uma multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e levavam as suas redes, sem os peixes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que se afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes para pescar. E Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, contudo, pois que mandas, lançarei a rede. E tendo lançado a rede, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Assinaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco essas barcas não afundaram. Isso nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Kardec nos ensina, nesse capítulo da Gênese, que a pesca qualificada de milagre, de miraculosa, igualmente se explica pela dupla vista de Jesus. Jesus não produziu espontaneamente os peixes, onde não havia peixes. Ele viu com a dupla vista, com a vista do Espírito, o local onde os peixes se encontravam e disse com segurança aos pescadores que ali lançassem as suas redes. Um outro fato, Jesus caminha sobre as águas. Logo que Jesus pediu aos seus discípulos que tomassem a barca e passassem para outra margem, ele se despediu do povo que estava ali ouvindo e ele subiu ao monte para orar. E tendo caído a noite, ele achou-se sozinho naquele lugar e sabia que os seus discípulos estavam pescando. Ele resolve ir até lá. Era noite e ele aparece caminhando sobre o mar. No caso, o mar aqui, meus irmãos, é o lago. Quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram surpresos e diziam: é um fantasma. E se puseram a gritar, amedrontados. Jesus então lhes falou: tranquilizem-se, sou eu, não tenham medo. Pedro responde: Senhor, se és tu, mande que eu vá a teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus lhe diz: vem, Pedro. Descendo da barca, ele caminha sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo e começou a afundar. E clamou: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. E diz a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido a barca, o vento cessou. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem nós encontramos em São Mateus, no capítulo 14. Kardec nos ensina que Jesus, embora encarnado, pode aparecer sobre a água em sua forma tangível, isto é, com seu perispírito.
estando o seu corpo em repouso em outro local. E esta é a hipótese mais provável que Kardec cita. Por outro lado, também pode ser sucedido que o seu corpo fosse sustentado e neutralizado a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém o espaço, que mantém elevada uma mesa sem pontos de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. Então, Kardec coloca essas duas situações de Jesus aparecer em forma de perispírito, com seu perispírito, ou até também com o seu corpo físico e aí sustentado e neutralizada a gravidade. Não questionamos, meus irmãos, aceitamos e aprendemos que temos esse corpo perispiritual e com ele nós nos encaminhamos quando nós estamos em vigília ou dormindo no plano espiritual. Uma outra passagem evangélica é a transfiguração de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João para irem com ele no alto do Monte Tabor e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve, sem comparação com outra coisa que eles tinham visto, de tão alvo que era. E eles viram aparecer Elias e Moisés, conversando ali com Jesus. E Pedro, observando, ele diz a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizer naquele momento, ele estava tão espantado que propôs ao mestre que se fizesse as tendas. E nesse momento apareceu uma nuvem que os cobre, e dessa nuvem uma voz se faz ouvir: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para os lados, ninguém mais viu, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando eles desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que não falassem para ninguém sobre o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo este fato. Nós encontramos essa passagem da transfiguração de Jesus em São Marcos, no capítulo 9. Neste capítulo 15 da Gênesis, Kardec nos ensina que está nas propriedades do perispírito esta explicação do fenômeno da transfiguração. E é explicada por um fato muito comum em virtude da irradiação fluídica que pode modificar a aparência de um indivíduo. A pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe também inteiramente no rol desses fenômenos deste mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que não se encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções acima das de qualquer um da humanidade. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado de espírito puro. Meus irmãos, com essa passagem e com essa explicação, nós entendemos que todos nós chegaremos a essa condição de pureza do nosso Mestre. É um trabalho intenso a ser desenvolvido e que já iniciamos, mas que nos impulsiona a atingirmos no tempo que determinarmos que for preciso para que atinjamos esse estado de espírito puro.
de sermos responsáveis por uma morada, de trabalharmos nessa grande obra, que é a obra de Deus, com espíritos criados de uma mesma forma, simples, ignorantes, que aos poucos conquistam, pela sua obra, pelo seu trabalho, as condições de espíritos melhores. Hoje estamos aqui num estágio, em um planeta de provas e expiações. Com o nosso trabalho, com a evolução da morada, estaremos em condições melhores em outras oportunidades. Podemos e devemos aproveitar essas oportunidades que são oferecidas a cada um de nós para a elevação espiritual. Vamos ter o Mestre sempre como o nosso modelo, o nosso exemplo, para que possamos chegar a essa condição de espíritos melhores, de espíritos evoluídos, de espíritos puros. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a seu perispírito alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. O nosso perispírito é constituído dos fluidos do planeta em que nós somos convidados a habitar. Então Jesus também tinha o seu perispírito, mas de uma forma muito sutil, para que pudesse estar conosco. Dizemos que Jesus vivia mais espiritualmente do que fisicamente, trazendo aí as suas mensagens de grande importância para nós. Chegamos ao final da nossa aula. Temos aqui na doutrina espírita um cabedal de conhecimentos maravilhoso para que possamos nos instruir, como nos orienta Kardec: amai-vos e instruí-vos. Buscando o conhecimento, vamos amar a nós mesmos e vamos amar aqueles que estão próximos de nós. E os próximos, mais próximos, são os nossos entes familiares, são aqueles que compartilham o nosso dia, são aqueles que encontramos no caminho, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para algum lugar. Em todos os momentos temos a oportunidade de sermos gentis, cordiais, amorosos, respeitosos, participantes, quando possível, do auxílio ao nosso irmão. Busquemos a cada dia fazermos a nossa reflexão para sabermos como é que nós estamos nos conduzindo. E aí lembramos de Santo Agostinho, que a cada dia fazia, antes de dormir, a pergunta: o que eu fiz que não foi bom? O que eu fiz que desagradei alguém? E no dia seguinte mudaria essa postura. Então, sigamos sempre firmes. Temos o Mestre Jesus conosco o tempo todo, temos uma pleiade de espíritos superiores nesse trabalho com Jesus e podemos contar com ele sempre. Aqui encarnados temos a Seara de Jesus, onde nos encontramos em estudo, em trabalho, e também durante o sono podemos solicitar a equipe de trabalho que nos conduza também. Que assim seja e que possamos fazer sempre o melhor. A bibliografia da nossa aula esteve em 3 obras básicas da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Deixamos aqui uma questão de reflexão: como devemos entender os milagres do Evangelho com base nos ensinamentos da doutrina espírita. E neste momento, meus irmãos, convido-os a elevar os pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, a Deus, nosso Pai, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui, envolvidos em luz, envolvidos por aqueles que nós compartilhamos, os ideais, envolvidos pelo trabalho que engrandece.
observando os ensinamentos de Jesus em cada oportunidade que estamos. E buscando sempre o conhecimento e a instrução. Que assim seja. Graças a Deus e até uma próxima oportunidade.